Francesca vai surgir diante de Adriana com uma revelação capaz de mudar tudo. Ela contará que existe uma pista deixada para trás pela pessoa que empurrou Arthur Brandão. Mas o que ninguém imagina é que, quando a fisioterapeuta finalmente descobrir quem está por trás do crime, ficará completamente apavorada. O choque será tão grande que ela mal conseguirá acreditar. Não pode ser. Eu não acredito que foi essa pessoa. Meu Deus! Pensará Adriana, tomada pelo desespero. Tudo começará quando ela visitar o túmulo de Arthur no cemitério. Com os olhos cheios de tristeza, a viúva colocará um buquê de flores sobre a lápide. Por alguns instantes, ficará em silêncio, tentando lidar com a dor da perda. Então, emocionada, ela desabafará. Como eu sinto a sua falta, meu amigo. Você não merecia partir desse jeito. Mas eu prometo. Prometo que vou descobrir quem fez isso com você. Eu não vou descansar enquanto essa pessoa não estiver atrás das grades. Nesse momento, algo inesperado acontecerá. Francesca aparecerá ao lado do túmulo. Com um olhar sereno e misterioso, ela fará um comentário sobre a vida após a morte. Sem perceber que está diante de um espírito, Adriana levará um susto. Desculpa, moça. Eu nem vi que você estava aí. Você também era amiga do Sr. Arthur? Com um leve sorriso, Francesca responderá calmamente. Não tive a oportunidade de conhecê-lo em vida. Mas sei que ele era uma boa pessoa. Algumas almas carregam uma luz impossível de ignorar. As palavras da desconhecida mexerão profundamente com Adriana. Na mesma hora, ela se lembrará da noite da tragédia. A revolta voltará com força. Eu não consigo entender como alguém foi capaz de fazer uma coisa dessas. Eu daria qualquer coisa para descobrir quem fez isso. Francesca então estenderá a mão em sua direção. Seu olhar parecerá esconder um segredo. Venha. Talvez eu possa te mostrar. Adriana franzirá a testa imediatamente. A desconfiança tomará conta dela. Como assim? Do que você está falando? O que você sabe sobre a morte do Sr. Arthur? Sem perder a calma, Francesca manterá a mão estendida. Eu sei mais do que você imagina. Posso ajudar a guiar seus passos até a verdade. Mas aquelas palavras só deixarão Adriana ainda mais desconfortável. Sentindo um arrepio percorrer o corpo, ela recuará. Credo, moça! Que papo torto é esse? Sai para lá. Já não basta tudo o que eu estou enfrentando. Agora vem você falando essas coisas. Decidida a acabar com aquela conversa estranha, Adriana se levantará para ir embora. Mas, antes que consiga dar o primeiro passo, ouvirá a última frase de Francesca. Uma frase que a fará congelar. A ignorância nem sempre protege, Adriana. Mas eu estarei aqui quando você estiver pronta para conhecer a verdade. Assustada, Adriana se virará imediatamente. Seu coração disparará. Ela olhará ao redor, confusa e intrigada. Então perguntará: espera aí, como você sabe o meu nome? Mas, quando Adriana tenta obter uma resposta, leva um susto ainda maior. Num piscar de olhos, Francesca não está mais ali. A misteriosa desconhecida simplesmente desapareceu. Confusa, Adriana olha ao redor imediatamente. Seu coração acelera. Ela percorre o cemitério com os olhos, tentando encontrar qualquer sinal daquela mulher entre os túmulos. Mas não vê ninguém. Sem acreditar no que está acontecendo, ela começa a caminhar pelo local. Olha para um lado, depois para o outro. Procura alguma explicação lógica para tudo aquilo. Ué, para onde ela foi? Murmura, completamente intrigada. Mas nenhuma resposta aparece. Pelo contrário, um arrepio percorre sua espinha. A sensação estranha só aumenta. Ai, que coisa mais estranha! Comenta consigo mesma. A dúvida não sai de sua cabeça. Quem era aquela mulher? E, mais importante ainda, como ela sabia o seu nome? Enquanto isso, bem longe dali, Pilar e Ulisses comemoram o avanço do plano contra Adriana. Sentados à mesa, os dois erguem suas taças em um brinde. Pilar não consegue esconder a satisfação. Todas as provas apontam para ela. Diz a vilã com um sorriso de vitória. A polícia está cada vez mais convencida de que foi Adriana quem empurrou Arthur da sacada. E quando o juiz decretar a prisão dela, aquele será o dia mais feliz da minha vida. Ulisses concorda imediatamente. Ele também está satisfeito com o rumo das investigações. E o melhor de tudo, a gente praticamente não precisou fazer esforço nenhum para isso acontecer. O comparsa então revela seu verdadeiro interesse.
Mal posso esperar para colocar as mãos na herança do Arthur. Se existe vida após a morte, ele deve estar se revirando no túmulo agora. A crueldade do comentário arranca gargalhadas de Silvana. Ah, mas não se esqueçam de mim quando essa herança cair na conta de vocês. Dispara ela em tom debochado. Afinal, eu estou ajudando a incriminar a Adriana. Vou depor contra ela. E acho que mereço uma fatia bem generosa dessa fortuna. Pilar ergue a taça na direção da cúmplice. Seu olhar demonstra confiança. Eu jamais esqueço quem está do meu lado. Garante a vilã. Continue fazendo a sua parte. E pode ter certeza de que será muito bem recompensada. Os três brindam, convencidos de que a queda de Adriana está cada vez mais próxima. Finalmente chega o dia da audiência. Pouco antes de entrar no tribunal, Adriana mal consegue controlar o nervosismo. Ela anda de um lado para o outro. As mãos tremem. A respiração fica pesada. O medo de perder tudo toma conta dela. E se der tudo errado? Pergunta angustiada. E se o juiz realmente acreditar que fui eu quem matou o Sr. Arthur? Percebendo o desespero da amada, Pedro segura suas mãos com firmeza. Ele tenta transmitir a segurança que ela já não consegue encontrar sozinha. Confia em mim, diz o advogado. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para provar a sua inocência. Não vou deixar você ser condenada por um crime que não cometeu. Eu acredito em você. Eu sei que você jamais faria uma coisa dessas com o Sr. Arthur. Mas, naquele momento, as palavras dele não conseguem aliviar a angústia de Adriana. Os olhos dela se enchem de lágrimas. A pressão é grande demais. Você não entende. Responde com a voz falhando. A família inteira vai depor contra mim. Todos eles querem me ver presa. Como é que a gente vai provar que eu não fiz isso? Pedro respira fundo. Mesmo diante da situação difícil, mantenha calma. Ele sabe que precisa ser forte por ela. Então olha diretamente nos olhos de Adriana e responde. Eles podem falar o que quiserem. Podem fazer acusações. Podem inventar histórias absurdas. Podem até tentar te transformar na culpada perfeita. Mas existe uma coisa que eles não têm: provas. E num tribunal, acusações sem provas não valem nada. As palavras de Pedro ecoam na mente de Adriana. Ela permanece em silêncio. Escuta cada frase com atenção. Aos poucos, tenta se agarrar àquela esperança. Percebendo isso, o advogado continua. Nós vamos mostrar ao juiz que esse processo foi construído em cima de suposições e mentiras. A verdade está do nosso lado. Eu sei que você está com medo, mas não pode desistir agora. Vamos entrar naquela sala. Vamos enfrentar tudo isso de cabeça erguida. E vamos provar que você é uma mulher inocente. Desta vez, as palavras dele finalmente conseguem alcançar o coração de Adriana. Ela respira fundo. Enxuga as lágrimas que insistiam em cair. Em seguida, aperta as mãos de Pedro com força. Obrigada por não desistir de mim, diz ela, emocionada. Pouco depois, a audiência tem início. O clima dentro do tribunal é pesado. A tensão pode ser sentida por todos os presentes. Então chega o momento mais aguardado. Pilar é chamada para depor. Confiante, a vilã caminha até seu lugar. Ela acredita que tem a situação completamente sob controle. Pedro se levanta. Seu olhar permanece firme. Então inicia o interrogatório. Senhora Pilar, é verdade que a senhora nunca aprovou o casamento entre Arthur e Adriana? Pilar nem sequer pensa antes de responder. Mas é claro que não. Essa mulherzinha não passa de uma aproveitadora. A vilã lança um olhar de desprezo para Adriana antes de continuar. Meu irmão estava vulnerável. Adriana percebeu que ele já apresentava sinais de confusão mental. E se aproveitou disso. Ela manipulou os sentimentos dele. Fez a cabeça dele para conseguir se casar. Alguns murmúrios surgem no tribunal. Mas Pedro permanece tranquilo. Ele faz uma breve pausa. Como se estivesse esperando exatamente aquela resposta. Então rebate. Curioso a senhora dizer isso. Porque dias antes da tragédia, o Sr. Arthur passou por uma bateria completa de exames médicos. E o laudo apontou que ele estava saudável. Plenamente capaz de tomar as próprias decisões. A expressão de Pilar muda imediatamente. O sorriso desaparece. O desconforto fica evidente. Isso não prova nada. Responde ela, irritada. Talvez não. Concorda Pedro.
Mas existe também um episódio em que Arthur passou mal antes de uma reunião importante com os advogados. Justamente quando discutia questões relacionadas ao próprio patrimônio. Nesse instante, Ademir se levanta rapidamente. Protesto. Excelência. O advogado está tentando introduzir fatos sem relação direta com este processo. Todos voltam os olhos para o juiz. Após alguns segundos, ele toma sua decisão. Protesto negado. O advogado pode prosseguir, desde que estabeleça a relevância dos fatos para o caso. Pedro agradece com um discreto aceno. Em seguida, volta sua atenção para Pilar. Agora, cada palavra parece aumentar a pressão sobre a vilã. Naquela ocasião, diversas testemunhas relataram que Arthur apresentou sinais incomuns logo após consumir um suco preparado dentro da residência da família. Enquanto isso, a senhora sustentava a narrativa de que ele sofria de demência e que não possuía condições de administrar os próprios bens. Pedro faz outra pausa. O silêncio toma conta da sala. Então dispara a pergunta que deixa Pilar em alerta. Não é verdade que a senhora pretendia usar essa alegação para assumir o controle da fortuna dele? Pilar arregala os olhos. Por um instante, parece perder a compostura. Isso é um absurdo. Responde, visivelmente nervosa. Antes que Pedro consiga avançar, Ademir se levanta novamente. Desta vez, ainda mais exaltado. Protesto. Excelência. O advogado está fazendo acusações gravíssimas sem apresentar qualquer prova concreta. Trata-se de mera especulação. Estamos aqui para discutir a morte do Sr. Arthur Brandão, não para ouvir teorias sobre disputas patrimoniais. Ademir então encara Pedro e conclui. A questão central deste processo é determinar quem empurrou a vítima da sacada. Qualquer tentativa de desviar o foco desta audiência com acusações sem fundamento deve ser imediatamente interrompida. A declaração de Ademir ecoa pelo tribunal. Todos aguardam a reação do juiz. Após alguns instantes de reflexão, ele finalmente se pronuncia. Concordo com o Sr. Ademir. O objetivo desta audiência é determinar se existem elementos suficientes para responsabilizar a Sra. Adriana pela morte do Sr. Arthur Brandão. Peço que as partes mantenham o foco nos fatos relacionados ao caso. Ao ouvir aquilo, Pilar esboça um sorriso discreto. Um sorriso carregado de maldade e confiança. Ela sente que o tribunal está caminhando exatamente na direção que deseja. Sem perder a oportunidade, volta a atacar Adriana. A verdade aqui é muito simples. Adriana é uma criminosa. Ela matou o meu irmão. Estamos perdendo um tempo precioso discutindo assuntos irrelevantes, quando, na verdade, ela já deveria estar atrás das grades. As palavras atingem Adriana como uma punhalada. A indignação toma conta dela imediatamente. Mas antes que possa reagir, Pedro faz um gesto discreto. Ele pede que ela permaneça em silêncio. Pilar percebe o desconforto da rival e continua ainda mais determinada. No momento da tragédia, ela era a única pessoa sozinha com Arthur na mansão. Não havia mais ninguém com acesso a ele. Os fatos falam por si. Adriana empurrou meu irmão. Isso não é verdade. Dispara Adriana, incapaz de suportar mais uma acusação. O juiz bate firme e intervém. Ordem no tribunal. Pilar não consegue esconder a satisfação. Lança um olhar de desprezo para a fisioterapeuta antes de continuar seu depoimento. Meu irmão abriu as portas da casa dele para ela. Deu trabalho. Confiou nela. Entregou tudo o que ela queria. A voz da vilã fica carregada de falso sofrimento. E foi assim que ela retribuiu, tirando a vida dele, empurrando ele daquela sacada. Na plateia, Ulisses acompanha tudo atentamente. Quando surge a oportunidade, ele decide reforçar as acusações. Adriana sempre foi uma oportunista. Afirma sem hesitar. Desde o primeiro dia, ela se aproximou do nosso irmão por interesse. Nunca fez parte da nossa família de verdade, apesar de tentar agir como se fizesse. O homem então dispara a ofensa que faz Adriana cerrar os punhos. Ela é uma parasita. Isso é mentira. Rebate Adriana, revoltada. Mais uma vez, o juiz precisa intervir. Senhora Adriana, controle-se. Mas Ulisses não para. Aponta diretamente para ela e continua. Sim, uma parasita. Ela se aproveitou da fragilidade emocional do Arthur, conquistou a confiança dele e garantiu uma posição privilegiada na vida dele. Todo mundo percebeu isso, menos ele. Por um instante, Ulisses baixa a cabeça e completa. Coitado do meu irmão.
A audiência segue tensa até o fim. Depois de ouvir todas as testemunhas e analisar os argumentos apresentados pelas duas partes, o juiz finalmente toma a palavra. O silêncio domina completamente a sala. Acredito que, por hoje, já foram apresentados elementos suficientes para análise deste tribunal. Ninguém se move. Todos aguardam a continuação. Sendo assim, declaro encerrada a presente audiência. O coração de Adriana dispara. Mas o pior ainda está por vir. A próxima sessão será a última. E nela este tribunal decidirá se Adriana de Moraes será responsabilizada pela morte de Arthur Brandão. As palavras do juiz caem como uma sentença antecipada. Adriana sente o chão desaparecer sob seus pés. Ao deixar o tribunal, ela já não consegue esconder o abalo emocional. A pressão, o medo, a sensação de estar lutando sozinha contra todos. Tudo parece pesado demais. Enquanto os verdadeiros culpados comemoram cada acusação lançada contra ela, Adriana carrega o peso de uma injustiça que ameaça destruir sua vida. Sem saber para onde ir, ela toma uma decisão. Vai direto ao cemitério. Precisa estar perto de Arthur. Precisa encontrar forças para continuar. Minutos depois, já diante do túmulo do falecido, ela se ajoelha lentamente. O silêncio do lugar contrasta com a tempestade que existe dentro dela. Ao olhar para a lápide, toda a dor que vinha tentando controlar finalmente transborda. As lágrimas começam a cair sem parar. E Adriana desaba diante do túmulo de Arthur. Ajoelhada diante do túmulo, Adriana já não consegue conter a dor. As lágrimas escorrem sem parar. Sua voz falha a cada palavra. Eu não sei mais o que fazer, Arthur. Estou tentando ser forte. Mas parece que está tudo dando errado. Ela apoia uma das mãos sobre a lápide, como se quisesse sentir a presença dele mais uma vez. Então continua seu desabafo. Eles vão conseguir me declarar culpada por uma coisa que eu não fiz. A revolta toma conta dela. A lembrança da audiência ainda está viva em sua mente. Aqueles seus irmãos são monstros. Estão mentindo. Estão manipulando todo mundo. Estão fazendo de tudo para me transformar em uma criminosa. A voz de Adriana se quebra novamente. E eu não sou. Você sabe que eu não sou. Você sabe que eu não fiz isso com você. O choro aumenta. A sensação de impotência parece sufocá-la. Você sempre acreditou em mim. Sempre me apoiou. Ah, eu daria tudo para ter você aqui de novo. Ela fecha os olhos por alguns segundos. Desesperada, faz um último pedido. Me ajuda, por favor. Eu preciso da sua ajuda. Me dá uma luz. De repente, uma voz calma surge atrás dela. Ainda há esperança, Adriana. A fisioterapeuta se vira assustada. Seu coração dispara. Mais uma vez, ela vê Francesca parada ali, observando tudo em silêncio. Você de novo? Pergunta Adriana, enxugando rapidamente as lágrimas. Olha, eu agradeço a preocupação, mas eu só queria ter um momento de paz ao lado do meu amigo. Sem perder a serenidade, Francesca se aproxima devagar. Eu posso ajudar você. Confie em mim. Adriana continua sentada. O cansaço emocional é tão grande que ela reage com ironia. Claro. Imagino que você saiba exatamente quem matou Arthur, não é? Mas Francesca permanece séria. Seu olhar não demonstra nenhuma dúvida. Eu posso guiá-la até a verdade. Mas você precisa permitir. Adriana balança a cabeça, irritada. Lá vem você de novo com esse papo. Sempre falando em mistérios. Sempre falando em verdades escondidas. Francesca responde imediatamente. Porque a verdade está mais perto do que você imagina. Aquilo é a gota d'água. Adriana se levanta de repente. Tomada pela frustração. Já chega. Dispara ela. Estou cansada de enigmas. Cansada de mentiras. Cansada de gente brincando com a minha dor. Francesca continua calma. Como se já esperasse aquela reação. Então me escute. Mas Adriana a interrompe. Não. Agora quem vai escutar é você. Ela encara a misteriosa mulher diretamente nos olhos. Se você realmente sabe de alguma coisa, pare de falar em metáforas. Você vive dizendo que pode me ajudar, que conhece a verdade, que pode me mostrar tudo. Adriana respira fundo e faz um desafio. Então está bem. Me mostra. Me mostra logo qual é essa verdade. Pela primeira vez, um leve sorriso aparece no rosto de Francesca.
Um sorriso discreto. Como se aquele fosse exatamente o momento que ela aguardava. Sem dizer mais nada, ela estende a mão para Adriana. A viúva hesita. Olha para a mão da mulher. Por alguns segundos, pensa em recuar. Mas algo dentro dela fala mais alto. Talvez o desespero. Talvez a esperança. Ou talvez os dois. Então ela aceita. E segura a mão de Francesca. No instante em que seus dedos tocam a pele fria da misteriosa mulher, tudo muda. Uma forte sensação percorre seu corpo. O mundo ao redor desaparece. E, de repente, Adriana é transportada para a noite da tragédia. A noite que mudou sua vida para sempre. Diante de seus olhos, Arthur surge sozinho na varanda da mansão. Ele parece preocupado, pensativo, como se estivesse refletindo sobre algo importante. Então alguém se aproxima. Arthur se vira imediatamente. Ao reconhecer a pessoa, demonstra surpresa. Você? Pergunta ele. O que está fazendo aqui? A conversa começa. E logo fica claro que algo está errado. Mesmo sem conseguir ouvir todas as palavras, Adriana percebe a tensão entre os dois. Arthur parece indignado, enquanto a outra pessoa demonstra cada vez mais agressividade. A discussão esquenta rapidamente. Os gestos ficam mais bruscos. Os ânimos saem do controle. Então acontece. Num impulso de raiva, o criminoso avança contra Arthur. O empresário é empurrado violentamente contra o parapeito da sacada. Desesperado, ele tenta resistir. Luta com todas as forças para se salvar. Não! Não me solta! Grita Arthur, tomado pelo pânico. Enquanto tenta se agarrar e impedir o pior, os dois entram em uma luta desesperada. Uma disputa feroz, movida pelo medo de um lado e pela fúria do outro. Arthur tenta resistir com todas as forças. Ele se agarra ao agressor. Luta para não cair. Luta para continuar vivo. No meio do confronto, consegue segurar o braço do criminoso. Num movimento brusco e instintivo, puxa com força. Nesse instante, algo se desprende. Um relógio. O objeto escapa do pulso do agressor e cai no chão da sacada. Mas já é tarde demais. Arthur perde o equilíbrio. Seu corpo é lançado para trás. E sua trajetória chega ao fim. De volta ao presente. Adriana solta a mão de Francesca. Seu rosto fica completamente pálido. Os olhos se arregalam de choque. Ela finalmente reconheceu quem estava naquela varanda naquela noite. Não. Sussurra ela. Não pode ser. O coração dispara. A revelação parece impossível de aceitar. Foi ele. Não é possível. Meu Deus do céu! Desesperada, Adriana olha para todos os lados. Procura por Francesca. Precisa de respostas. Precisa entender o que acabou de acontecer. Mas a mulher misteriosa já não está mais ali. Mais uma vez. Desapareceu sem deixar qualquer vestígio. Como se nunca tivesse existido. Adriana volta a olhar para a lápide de Arthur. Seu pensamento começa a se organizar. E uma nova esperança surge em meio ao desespero. Se aquela visão estiver correta, então existe uma prova. Ela respira fundo. Os olhos se enchem de determinação. E se isso for verdade, eu vou provar quem realmente fez isso com você. Sem perder tempo, Adriana retorna para a mansão. Seu coração bate acelerado durante todo o caminho. Ela sobe as escadas rapidamente e segue direto para a sacada onde Arthur morreu. Chegando lá, começa a procurar. Olha atrás dos vasos, debaixo dos móveis, nos cantos mais esquecidos. Minutos se passam, até que algo chama sua atenção. Ela congela. Ali, no chão, parcialmente escondido, está o relógio. O mesmo relógio que viu na visão. Com as mãos trêmulas, Adriana pega o objeto. Ela o observa atentamente. Passa os dedos sobre a pulseira. E imediatamente o reconhece. O choque toma conta de seu rosto. Meu Deus! Murmura ela. Então era verdade. As lágrimas voltam aos seus olhos. Mas agora misturadas com incredulidade. E eu sei de quem é esse relógio. Os dias passam. E finalmente chega o último dia da audiência. O tribunal está lotado. Jornalistas, curiosos, familiares de Arthur. Todos aguardam ansiosamente pelo desfecho daquele caso. A tensão pode ser sentida no ar. Sentada ao lado de Pedro,
Adriana parece diferente. Muito diferente. Ao contrário das outras sessões, ela não demonstra esperança. Seu olhar está distante. Seu semblante, abatido. Pedro percebe imediatamente. E tenta confortá-la. Vai dar tudo certo. Sussurra ele. Nós chegamos até aqui. Ainda não acabou. Mas Adriana apenas balança a cabeça, sem conseguir esconder sua angústia. Eu não tenho tanta certeza. Pedro a encara preocupado. Então ela revela algo que o deixa sem reação. Eu descobri, Pedro. Descobri quem empurrou o Sr. Arthur. O advogado arregala os olhos. Como é que é? Adriana respira fundo. Eu sei quem é o verdadeiro criminoso. Pedro fica completamente chocado. Então por que você não conta? A pergunta ecoa entre eles. Adriana baixa o olhar, visivelmente dividida, como se estivesse travando uma batalha dentro de si mesma. Por que eu não posso? Apesar de tudo, eu preciso proteger essa pessoa. Pedro fica sem acreditar no que acabou de ouvir. Proteger? Pergunta ele. Adriana, você está ouvindo o que está dizendo? A indignação toma conta dele. Essa pessoa está deixando você ser acusada. Está deixando você pagar por um crime hediondo. Você precisa dizer quem é. Adriana permanece em silêncio, presa a um conflito que ninguém consegue compreender. Antes que ela consiga responder, a porta lateral do tribunal se abre. O juiz entra. E imediatamente o ambiente mergulha em absoluto silêncio. Chegou a hora da decisão. O magistrado se acomoda. Analisa seus documentos pela última vez. Então começa a falar. Após analisar os depoimentos apresentados, as provas juntadas aos autos e os argumentos de ambas as partes, este tribunal chegou a uma conclusão. O coração de Adriana dispara. Ela fecha os olhos por um instante, como se tentasse se preparar para o pior. Então escuta as palavras que mudam sua vida. Eu declaro Adriana de Moraes culpada pela morte de Arthur Brandão. O mundo parece parar. A ré deverá cumprir 12 anos de prisão em regime fechado. Pedro se levanta imediatamente, tomado pela revolta. Isso é um absurdo. Adriana desaba. As lágrimas escorrem sem controle. O desespero toma conta dela. Do outro lado da sala, Pilar, Ulisses e os demais vilões mal conseguem esconder a satisfação. Finalmente acreditam ter vencido. Finalmente acreditam que ficarão com toda a herança de Arthur. Sorrisos aparecem. Olhares de triunfo são trocados. Tudo parece decidido. Tudo parece perdido. Mas justamente quando o juiz se prepara para bater o martelo, um estrondo ecoa pelo tribunal. As portas se abrem violentamente. E todos se viram assustados para descobrir quem acabou de chegar. Antes que o juiz pudesse bater o martelo, uma voz ecoa por todo o tribunal. Forte. Decidida. Capaz de silenciar todos os presentes. Quem empurrou Arthur Brandão fui eu. Adriana é uma mulher inocente. O choque é imediato. Todos se viram para a entrada. Jornalistas, advogados, familiares. Ninguém acredita no que está ouvindo. Então a figura do responsável pela declaração surge diante de todos. É Toniel. O idoso caminha lentamente pelo corredor central, com o rosto tomado pela culpa, mas também pela determinação. Ele para diante do juiz, respira fundo, e finalmente diz aquilo que guardou por tanto tempo. Minha neta é inocente. Fui eu quem empurrou o Sr. Arthur da varanda. O desespero toma conta de Adriana. Ela se levanta imediatamente. As lágrimas voltam a escorrer. Não, não faz isso. Mas Toniel apenas olha para ela, com carinho, e também com arrependimento. Eu jamais vou permitir que você seja presa por um crime que eu cometi. O silêncio domina o tribunal. Então Toniel coloca a mão no bolso e retira um objeto. O mesmo relógio encontrado por Adriana na sacada. Ele o ergue diante de todos. Este relógio estava comigo naquela noite. Os presentes observam atentamente. E nele ainda existem vestígios do sangue de Arthur. O clima fica ainda mais pesado. Naquele momento, a verdade finalmente começa a vir à tona. De volta à noite da tragédia, Toniel aparece entrando na mansão. Seu semblante demonstra indignação. Ele está decidido a impedir o casamento. Sem perder tempo, procura Arthur. Quando o encontra,
Vai direto ao assunto. Você precisa cancelar esse casamento. Não pode ficar com a minha neta. Isso é errado. Vocês não se amam. Arthur fica surpreso com a invasão, mas tenta manter a calma. Agora é tarde demais. Nós já nos casamos. Toniel fica ainda mais irritado. Mas Arthur continua. E você não tem com o que se preocupar. Eu e Adriana somos apenas bons amigos. Só que aquelas palavras não conseguem acalmar o avô. Pelo contrário, a revolta explode de vez. Tomado pela fúria, ele avança contra o empresário. Tire agora mesmo essa aliança do dedo, seu velho safado. Grita ele. Os dois começam a discutir. A tensão aumenta rapidamente. Empurrões. Movimentos bruscos. Nervos à flor da pele. Até que acontece o inesperado. Durante a confusão, Arthur perde o equilíbrio. Seu corpo se inclina para trás. E ele cai da varanda. Tudo acontece em questão de segundos. De volta ao presente, Toniel termina seu relato, com a voz embargada e os olhos cheios de lágrimas. Foi um acidente. Eu nunca tive a intenção de jogá-lo lá de cima. Ele se desequilibrou e caiu. O idoso abaixa a cabeça, consumido pelo peso da culpa. Mas agora eu estou aqui, para assumir o meu erro, para ser preso no lugar da minha neta. Ele olha para Adriana, emocionado. Uma neta que não fez absolutamente nada. O tribunal inteiro fica em silêncio, até que o juiz finalmente se pronuncia. Após analisar a nova confissão e as provas apresentadas, a decisão é anunciada. Este tribunal declara Adriana de Moraes inocente. Adriana leva as mãos ao rosto, sem conseguir acreditar. O choro agora é de alívio, e declara Toniel culpado pela morte de Arthur Brandão. Enquanto Adriana recupera sua liberdade, Pilar e Ulisses entram em desespero. Os dois percebem que seus planos acabaram de desmoronar. Espera aí, dispara Ulisses. Então, se Adriana não vai ser presa, isso quer dizer o quê? O juiz responde sem hesitar. Significa que toda a herança, fortuna e o império construído pelo Sr. Arthur Brandão serão transferidos única e exclusivamente para Adriana de Moraes. O impacto é devastador. Os rostos dos vilões perdem a cor. A realidade finalmente cai sobre eles. Os irmãos permanecem excluídos da herança. Pilar fica sem palavras. Ulisses fecha os punhos de ódio. Mas nada pode ser feito. A decisão está tomada. Então Adriana se levanta, olha diretamente para aqueles que tentaram destruir sua vida, e faz uma promessa. E é melhor vocês prepararem o bolso, porque eu vou processar cada um de vocês. A expressão dos vilões muda imediatamente. Vocês depuseram contra mim. Me acusaram de uma coisa que eu não sou. Mentiram diante deste tribunal. Ela respira fundo e conclui com firmeza. E agora vão pagar por isso. Pela primeira vez em muito tempo, Adriana sente que a justiça finalmente foi feita. A inocente recupera sua liberdade. Os verdadeiros responsáveis por sua dor são derrotados. E aqueles que acreditavam ter vencido acabam assistindo à própria queda diante de todos.